Boa noite, eu me chamo Glairton Santiago, sou musicoterapeuta e vamos dar início ao nosso curso de musicoterapia clínica, estrutura e organização da prática clínica. Muito bem, então vamos aqui começar a falar o porquê do pensamento de estruturar um curso com essa temática, considerando que, de uma forma geral, quando nós falamos de uma formação em musicoterapia, parece que está subentendido ali uma um jeito de se desenvolver um trabalho, né? Considerando que a nossa formação no Brasil ela é através de graduação e especialização, então muitos dos musicoterapeutas que se formam por especialização, por exemplo, já têm aí uma jornada prévia, ou seja, possivelmente uma certa experiência nessa área, né, do trabalho clínico. Mas teve alguns pontos importantes que me motivaram a pensar em um curso com esse formato, né, estruturado da maneira como eu estou aqui propondo para vocês. Então, o primeiro ponto foram exatamente as dificuldades que eu tive no início da minha carreira. Eu eu sou licenciado em música e depois da minha licenciatura em música eu já tinha uma inclinação para a área da saúde, de tentar saber como que a música poderia servir de recurso terapêutico, mas ainda não tive acesso a um curso de musicoterapia. Então, me formei em arte-terapia e, a partir de lá, eu comecei a trabalhar em consultório, né? Meu primeiro trabalho como arte-terapeuta já era em um ateliê que eu organizei num centro comercial muito importante, isso há 15 anos atrás, aqui em Fortaleza. E eu, com a cara e a coragem, com aquela empolgação, né, de uma juventude mais cedo, eu fui lá tentar empreender, né? Então eu aluguei uma sala num prédio bastante badalado aqui na época, um prédio chamado Torre Quixadá, numa avenida bem importante daqui de Fortaleza, chamado Barão de Studart. E naquela empolgação eu abri lá o meu ateliê de arte-terapia. Então, no começo foi muito bacana aquela empolgação toda, né? Eu tinha uma certa reserva financeira e tudo, e começaram a chegar alguns pacientes indicados, né? Principalmente por colegas que fizeram curso de arte-terapia comigo, alguns psicólogos, alguns psiquiatras, e também dava aula de canto nesse local. Então eu comecei a meio que tentar me dividir como um professor de canto, como um arte-terapeuta, e acabei me perdendo um pouquinho nesse começo de trajetória, né? Então tive bastante dificuldade, teve um tempo em que eu não soube administrar muito bem os horários, então eu tive que fazer vários arranjos com outros locais que eu trabalhava, e ali, enfim, geraram problemas que mexeram com questões financeiras, que mexeram com o meu emocional, que mexeram com a qualidade de trabalho que eu fazia. E aí, depois desse tempo, foi que eu resolvi dar uma parada e avaliar tudo para ver de que forma seria melhor eu fazer o trabalho. Foi quando eu busquei realmente uma orientação profissional. Então, eu fui buscar orientação em instituições como o Sebrae, como outros, que davam capacitações. Então, fiz vários cursos para poder saber continuar a minha trajetória. Então, como eu já falei, eu cometi vários erros, né? Erros por conta da empolgação, erro por conta da imaturidade, erro por conta das minhas limitações de conhecimento mesmo, né? Como arte-terapeuta no início de carreira, eu lidava com diagnósticos de pessoas com depressão, com transtornos como borderline, como esquizofrênicos, né? Então, eu tratava de várias pessoas e, ao mesmo tempo, eu via que aquilo começava a ser muito pesado para mim, né? Porque eu necessitava de um suporte de formação para cada uma daquelas áreas, não especificamente, mas pelo menos de uma forma bem mais consistente, né? Porque um curso de uma formação em arte-terapia, ela meio que é genérica e tudo, mas eu já trabalhava com um público bastante assim complexo. Então, cometi alguns erros e aos poucos eu fui aprendendo mesmo entre erros e acertos, né? Com boas intenções, mas, enfim, com imaturidade. Um outro ponto também que me motivou a organizar esse curso foi a demanda que surgiu nos cursos de pós-graduação em musicoterapia.
eu dou aula em cursos de musicoterapia aqui em Fortaleza, em Salvador também, e nas conversas com os alunos e tudo, a gente percebe que, naturalmente, que um curso de formação em musicoterapia, numa especialização, ele não tem um direcionamento para ensinar, vamos dizer assim, do A a Z, como você lidar com questões administrativas e de divulgação de trabalho, de construção de uma cartela de clientes, não é essa a função do curso. Mas aí eu fui pesquisar também nos cursos de graduação e eu vi que também que havia essa necessidade de uma informação para esses egressos desses cursos, né? E aí eu ampliei a minha pesquisa, fui conversar com pessoas de outras áreas, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim. E aí eu percebi que isso era uma coisa bem comum, né? Que os novos formados, né? Mesmo em especializações cujas pessoas já têm uma formação prévia, e na graduação principalmente, as pessoas entravam no mercado tentando assim encontrar um jeito, mas meio que tateando, sem saber como pisar direito e tudo. E isso me levantava muitas questões. Eu digo, de que forma a gente pode criar um recurso que ajude essas pessoas também nesse momento, né? De entrar, de tentar iniciar um trabalho. São muitas dúvidas, muitas inseguranças. E também, pessoal, pelo desejo de compartilhar boas experiências, né? Ao longo desses 15 anos, eu aprendi bastante coisas, né? A minha vida sempre foi muito dinâmica, né? Eu como um profissional da área da saúde, mas também como um artista, eu perpassei por vários territórios, como produtor musical, como diretor musical de teatro, como diretor de sonoplastia de cinema também eu já fiz. Então, trabalhei com muitas equipes, né? Com muitas formas diferentes de se administrar equipes, de se administrar estruturas de trabalho. E isso foi me ampliando a visão sobre tudo o que a gente pode fazer na nossa prática clínica, né? Que foi a área em que eu desejei enveredar como musicoterapeuta e que eu sou apaixonado e amo mesmo e quero permanecer nela. E também pelo desejo de fornecer ferramentas práticas, né? Para que outros colegas pudessem alçar esses voos mesmo, né? Ter assim uma possibilidade de se ter aquela empolgação inicial, né? Aquela paixão que nós despertamos quando iniciamos uma formação, num curso como a musicoterapia, começamos a descobrir possibilidades, começamos a ver aí quão ricas são essas oportunidades, mas quando a gente se vê ali da porta do curso para fora, para a vida profissional já prática, atuante, surgem ali dúvidas, incertezas, né? Como é que eu posso começar, de que forma eu posso atuar, o medo de errar, às vezes a questão dos investimentos financeiros que precisamos fazer também. Então, surgem essas dúvidas e aí entra aí também esse complemento dessa vontade realmente de compartilhar, né? Compartilhar boas experiências com os colegas. Então, a nossa metodologia do curso, ela vai ser assim, eu vou fazer algumas exposições onde nós vamos dialogar sobre alguns conteúdos, nós vamos discutir alguns temas-chave mesmo, porque tem coisas que é preciso a gente compartilhar e ouvir de vocês também. Vai ter alguns exercícios a serem feitos em grupo e exercícios individuais também. Então, entre esse nosso encontro de hoje e a próxima segunda-feira, eu vou deixar vocês com algumas atividades a serem feitas, que são atividades não somente para vocês entenderem os processos, mas, sobretudo, para já irem pensando de uma forma verdadeira, né? De uma forma concreta de aplicação de tudo que a gente vai conversar. E, naturalmente, as aplicações práticas e os momentos para que a gente possa tirar dúvidas. Então, a título de introdução, eu coloquei assim, do sonho à realidade. Né? Eu me vejo muito nesse título, porque sempre foi um sonho para mim ser um artista, conseguir ser um músico. Tive uma trajetória onde eu sou muito satisfeito com ela, como um músico, como um cantor, como um compositor, né? Como um regente. Sou professor de canto também, mas ainda assim faltava algo que me acendesse por completo, e eu encontrei isso na musicoterapia, né, anos depois. Mas a partir daí, eu vi que esse sonho ele era muito bom,
mas eu precisava encontrar um jeito de manter os meus 2 pés muito bem colocados no chão. Eu não podia alçar voos sem, antes de alçar esses voos, me instrumentalizar para isso, né? Então, foi um sonho que eu trouxe para o âmbito da realidade e comecei a dar forma, que é o que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, como dar forma a essa modalidade de trabalho com a musicoterapia, que é tão encantadora, que é na área clínica. Então, certamente, muitos de vocês, assim como eu relatei, também têm experiências similares, né? Vieram da música, da educação musical ou de outras áreas, percebendo que a música ela tinha um potencial muito grande de beneficiar as pessoas e aí escolheram a musicoterapia como profissão, como uma formação e acabaram se encantando mais ainda e mais ainda decidindo atuar realmente numa área como a que a gente está tratando aqui, que é a área clínica. Buscaram uma formação, né? E na formação, devido a tantas experiências compartilhadas, principalmente pela diversidade do corpo docente, né? Que também tem representações de várias áreas de atuações, pessoas que trabalham com musicoterapia hospitalar, pessoas que trabalham em musicoterapia clínica, que trabalham em hospitais, que trabalham em empresas, né? Enfim, em clínicas, e até que atuam na docência, né? E ajudam também a construir a teoria da musicoterapia no nosso país. E aí vem a questão de como isso ganhar território, né? De como isso ganhar a população, de como nós transformarmos isso de fato na terapia cujas pessoas podem ter como opção e como nós também nos firmarmos, né? Nos estabelecermos de uma maneira segura, de uma maneira correta, trilhando mesmo uma carreira, né? E sendo também agentes, né? Protagonistas das construções que nós podemos ter como musicoterapeuta clínico. Aí, nesse momento, nós entramos ou nos deparamos com o mercado. E aí, o que acontece? Nós vemos que não era tão simples assim, né? A gente tenta entrar no mercado, fazemos um trabalho com música, mas aí os profissionais acham que o que nós fazemos, ela pode ter o mesmo benefício que um psicólogo tem quando utiliza a música, quando um educador musical trabalha com a música, quando um enfermeiro trabalha com a música no hospital. Então, quando a gente chega no mercado, de uma forma geral, o primeiro desafio é nós tentarmos fazer ser compreendido enquanto um musicoterapeuta e também ajudar para que a musicoterapia seja compreendida, né? Na sua dimensão como ciência, na sua dimensão como terapêutica mesmo, né? Como abordagem terapêutica, nos seus diálogos e interfaces com as outras áreas, nos recursos que somente a musicoterapia pode oferecer dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, aí a gente vê que o mercado de trabalho ele tem ali os seus desafios, né? Suas pontes a serem construídas, né? E serem trilhadas também, e muito, muito suor a ser derramado em todas as etapas de um trabalho sério. E aí eu quero chamar atenção para isso. Ser musicoterapeuta clínico de uma forma satisfatória e obter sucesso nessa trajetória requer muito trabalho. Um trabalho que vai estar envolvido com estudo, a gente vai ver tudo isso, que está envolvido com os cuidados pessoais, que está envolvido com o padrão que nós queremos desenvolver ao longo do tempo, para que assim nós venhamos a construir não somente uma solidez na nossa carreira, mas também favorecer uma credibilidade para a profissão de uma maneira geral, né? Dentro dos desafios, como eu acabei de falar, tem essa questão de apresentar a musicoterapia, de construir pontos de diálogo com as outras áreas e também de sermos administradores da nossa trajetória, né? Do ponto de vista de formação, do ponto de vista de atualizações, né? De sabermos administrar corretamente o nosso trabalho, né? Como é, por exemplo, que a gente precifica o nosso trabalho? Será que o que eu devo cobrar como um profissional é só porque eu acho que o meu valor é esse? Será que é tão simples assim? A gente vai ver que não. A gente vai ver que tem uma forma, que existem formas técnicas mesmo que precisam ser observadas quando, inclusive, nós vamos precificar o nosso serviço. E aí, pessoal, o sucesso, né? Alcançarmos o sucesso na profissão,
que não tem a ver apenas com estarmos sempre nas vitrines, mas tem a ver com estabilizarmos de uma forma satisfatória a nossa trajetória, acumulando experiências boas, aprendendo com as experiências ruins que a gente vai tendo e também tendo uma eterna disposição para estar se remoldando, né, requalificando, reestruturando para podermos dar conta daquilo que vai se apresentando, como no momento que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos passando por um tempo totalmente sem precedentes para todas as gerações aqui presentes nesse curso, né? Então, como que nós podemos dar conta de um tempo como nós estamos vivendo, como esse, se não houver leitura, estudo, capacitação, uma adaptação do nosso jeito de trabalhar para atender ao que é possível no momento? Então, o nosso conceito de sucesso profissional vai estar dentro desse arcabouço mais amplo, que envolve todas essas instâncias que eu falei aqui agora. Então, mesmo com todo o potencial que a musicoterapia evidencia, há também outros fatores envolvidos nesse cuidar do outro. E esses fatores, se forem mal observados, podem comprometer o processo terapêutico, não por incapacidade do profissional, mas por interferir direta ou indiretamente na qualidade do tratamento numa perspectiva geral. Vou dar um exemplo. Nessa época que eu relatei para vocês, o que aconteceu? Eu queria estruturar o meu set, o meu ateliê, então, de arte-terapia. Então, eu queria que fosse daquele jeito, com todo um projeto arquitetônico, muito com aquilo, daquele jeito, todo encantado, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz umas contas né, por mim mesmo, fui num banco, fiz um empréstimo. Cheguei no banco, consegui o empréstimo que eu queria e investi, né, comprando equipamento, comprando material, comprando móveis, enfim, fiz um monte de coisa para poder estruturar o ateliê de arte-terapia. Só que, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? Então, basicamente, os pacientes que eu tinha, eles eram indicados por outros profissionais, né? E eu não sabia como chegar no público, como chegar nos potenciais pacientes para poder fazer ali a minha cartela de clientes. E o que aconteceu? Todo o investimento que eu fiz, ele não estava sendo, eu não tive retorno dele, né? Então eu trabalhava, chegava no final do mês, as minhas metas financeiras elas não eram alcançadas, então meio que eu não conseguia ir recuperando esse capital de investimento que eu fiz e chegou num tempo em que começou a ficar apertado, eu tendo que tirar de outras fontes de renda que eu tinha, de outros trabalhos que eu fazia, para poder dar conta, inclusive, do aluguel e do condomínio da minha sala maravilhosa que eu tinha com a vista maravilhosíssima para Fortaleza, onde eu via toda a orla de Fortaleza, lindíssima. Então eu ficava tirando dinheiro de outro trabalho para poder pagar a minha bela vista que eu tinha lá, mas não tinha pacientes suficientes, né? Eu não sabia como fazer isso e acabou que o tempo foi passando, eu precisei de outras medidas para poder dar conta das demandas financeiras. Porque, quando eu digo aqui que interferem direto ou indiretamente na qualidade do tratamento, é por quê? Porque aquilo me gerava estresse, eu não conseguia dormir de noite, eu ficava preocupado. Eu não queria, na época eu morava com os meus pais, eu não queria precisar pedir ajuda financeira para os meus pais, enfim. E aquilo mexia com a minha concentração, mexia com o meu emocional. E ali eu integralmente falando, estava com dificuldades de gerenciar a minha própria vida, mas ao mesmo tempo eu precisava cuidar do outro, né? Fazia terapia, tinha um acompanhamento, mas ao mesmo tempo esses atravessamentos, né, que aconteciam, e aqui eu estou dando só um exemplo, né, da ordem financeira, geravam dificuldades para mim. Então, acabou que o tempo foi passando, eu não estava mais recebendo pacientes porque eu me sentia muito cansado e tudo, eu estava num processo de esgotamento emocional, e depois eu fui recuperando, né? Fui me reorganizando com os cursos que eu falei, com as orientações corretas. Aí eu tive que dar muitos passos para trás para poder recomeçar a trajetória de uma forma mais segura.